na sua famosa obra O Discípulo, que graças a Deus, alguns irmãos, membros da igreja já puderam ler. Na verdade, tiveram o privilégio de ler, obra escrita pelo argentino Juan Carlos Ortiz. Juan Carlos nos conta uma história muito singela e bela. Ele diz: conhecemos uma senhora de idade na Argentina que, segundo ela mesma explica, nunca conseguiu, agora aspas bem grandes, ganhar uma alma para Jesus. Para falar a verdade, comentário do Juan Carlos Ortiz, ele abre uns parênteses aqui, não nos preocupamos muito em ganhar almas, mas sim ganhar a alma, o corpo e o espírito, a pessoa toda. Aquela senhora volta a ele ao relato. Já estava na igreja havia muitos anos. Certo dia, o Senhor deu-lhe uma visão clara deste amor, e ela veio a compreender que não foi um folheto que Deus enviou do céu, um panfleto. Ele mandou seu filho, que desceu à terra e viveu entre nós e curou as pessoas. Ele nos auxiliou e conviveu conosco. Aquela irmã resolveu que iria fazer a mesma coisa. Defronte do lugar onde ela morava, havia uma casa para alugar. Quando os novos moradores se mudaram para aquela casa, essa irmã já estava preparada. Dirigiu-se para casa, levando café e bolinhos. E disse àquela gente, os novos vizinhos: vim trazer-lhes alguma coisa para comer, pois sei que se mudaram agora e creio que ainda não puderam preparar uma refeição. Voltarei depois para buscar as vasilhas, e não se preocupem em lavar nada, devem estar muito atarefados. A propósito, disse ela, se desejarem conhecer o armazém, fica naquela esquina. Ela não colocou um folheto por baixo dos bolinhos, apenas levou aquelas coisas para eles e os ajudou um pouco. Tempos depois, ela voltou para pegar os pratos e disse àquela família: se precisarem de mais alguma coisa, estou às ordens. Se quiserem alguma coisa, terei muito prazer em ajudá-los. Formalmente, ela não pregou, mas um mês depois, toda a família foi batizada, por causa da luz que aquela mulher fez brilhar diante deles. Jesus não disse, arremata Juan Carlos Ortiz, Jesus não disse: deixem que seus lábios falem perante os homens de tal maneira que eles ouçam as belas palavras e glorifiquem o Pai. Antes ele disse: deixem a sua luz brilhar diante dos homens para que vejam as vossas boas obras. Jesus fala sobre o brilho do amor. Eu quero voltar lá na lei de Moisés, em Levítico capítulo 17, versos 17 a 19, que dizem: não aborrecerás a teu irmão no teu coração. Mandamento expresso sobre não se guardar mágoa de ninguém. Não deixarás de repreender o teu próximo e nele não sofrerás pecado. A continuação do texto é: não deixe a questão sem solução. Se houve algum desentendimento, resolva o problema e elimine isso do coração. Verso 18: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vamos juntos recitar esse trecho tão famoso da Escritura, vamos lá? Mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. O mandamento é amar o próximo como a si. Há um eu amado por nós, e à luz desse amor que temos por nós mesmos, devemos amar, diz o Levítico 19. Entretanto, isso é o mínimo exigido. O Antigo Testamento exige menos do que o Novo, na verdade. A graça revelada na cruz do Calvário eleva e muito as expectativas de Deus a nosso respeito, inclusive por causa da doação do Espírito Santo. Por exemplo, em João capítulo 13, versos 34 e 35, Jesus vai muito, mas muito além deste mandamento que acabamos de recitar em Levítico 19. Jesus não diz: ama o teu próximo como a si mesmo. Um novo mandamento vos dou. Diga comigo: novo mandamento.
Jesus diz isso expressamente. Ele conhecia muito bem a lei de Moisés, sabia do mandamento do amor, ama o teu próximo como a ti mesmo. Isso para Jesus, evidentemente, era público e notório. Na verdade, ele é o próprio espírito da lei. Em João capítulo 13, verso 34, Jesus vai dizer: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Não é o amor pelo outro como o amor que se tem por si mesmo. Negativo. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Diríamos, à luz do contexto, como Cristo nos amou. O fato é que Jesus não nos amou como amou a si mesmo. Jesus nos amou mais que a si mesmo. Ele se sujeitou a todo tipo de mal-estar e até a morte, por amar a mim e a você. Jesus não exige do cristão, ama o teu próximo como a ti, não. Jesus exige do cristão, ama o teu próximo mais do que você ama a você mesmo. É o meu amor que eu espero que flua de você, não mais o seu amor mínimo. Deixa o mínimo para a lei. Eu estou falando de graça, Jesus diz. E a graça dá para o outro aquilo que vai além de todas as expectativas naturais. A graça é milagrosa. A graça ultrapassa as barreiras naturais do coração humano. A graça é obra do Espírito Santo no coração do homem. Não é um eu apenas que ama, mas é o Cristo em mim que ama. É o eu em Cristo que ama. É Cristo a partir de mim, amando o meu próximo. Jesus não estava nem um pouco preocupado com o rótulo que alguém daria para esse novo mandamento. Se nós disséssemos que sinteticamente, e falaríamos bem se o fizéssemos, que sinteticamente o Antigo Testamento propunha na verdade 10 mandamentos, aliás até no Novo Testamento, nos Evangelhos, o Antigo Testamento será reduzido a 2 mandamentos, né? Amarás a Deus e ao próximo. Paulo vai fazer uma nova hipersíntese, dizendo que tudo se resume no amor ao próximo, como fruto do amor a Deus. Jesus não está nem um pouco preocupado com o rótulo para esse novo mandamento aqui. Alguém poderia dizer, olha, esse é o 11º mandamento. Jesus está preocupado com o seguinte: o eu precisa desaparecer. Precisamos amar, amar e amar sempre. E o sempre quer dizer, mesmo que isso nos custe a vida. É esse o amor de Jesus. Em termos bem práticos, quando alguém necessita de um prato de comida, a gente não simplesmente divide o nosso prato, mas a gente dá o prato inteiro. A gente dá o prato. E a gente se dá. O grau de amor que Jesus determinou para a igreja é esse amor que vai para além do amor próprio e que precisa imperar no meio da comunidade chamada Igreja de Cristo Jesus. Eu não posso amar meu irmão simplesmente como amo a mim mesmo, porque esse amor egóico, o amor pelo ego, que vem do ego mesmo, já não existe mais. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É desafiador darmos-nos aos outros, sem dúvida é. Há uma barreira, e essa barreira tem nome: egoísmo. A barreira que impede a autodoação, a autoentrega do cristão, é o egoísmo. Eu gostaria de pensar com vocês sobre a grandeza, em termos de limites mesmo,
Para onde? Para a direita e para a esquerda, esse amor vai. Por exemplo, se pensarmos nessa distinção social chamada pobres e ricos, claro que isso é uma convenção que depende de comparação. O conceito de pobreza aqui, o conceito de riqueza, sociologicamente falando, depende de comparação. Mas, mesmo havendo comparação, a gente vai fazer uma breve análise da extensão desse mandamento de Jesus. O mandamento é para todos. Significa dizer que na nossa percepção de pobre e rico, à luz do mandamento de Cristo, amarmos com o amor de Jesus apenas mais pobre e mais rico. Não há simplesmente pobre e rico, há mais pobre e mais rico. Estamos dizendo com isso que quase todos, ou todos, têm como ajudar o outro. O pobre ajuda o mais pobre que ele, e o rico consegue ajudar o pobre e o menos rico que ele. E mesmo o pobre consegue servir melhor, seja ao mais pobre ou seja ao mais rico. Nós vamos ler texto sobre isso. O mandamento do amor não é para determinadas classes. Você que é menos rico que essa outra pessoa, você está isento do mandamento do amor, porque afinal de contas ele é mais rico que você. Não. Você que é mais pobre que esse outro irmão, está isento do mandamento do amor, porque afinal de contas ele é menos pobre que você. Também não. O mandamento do amor não isenta ninguém, porque todos têm como servir o próximo. Só existe, portanto, mais pobre e mais rico. Mesmo o pobre tem como repartir. Lembremos-nos da viúva pobre. Bastando encontrar alguém mais pobre que ele. No caso dela, foi oferta no templo. Mas, evidentemente, isso também vale como uma análise ou como um exemplo de oferta para o mais pobre. Não há ninguém tão pobre ou tão egoísta a ponto de não ter o que repartir. E não há ninguém tão rico que não tenha, agora eu vou inverter mais ainda, que não tenha o que ganhar. Eu não estou falando de ganância agora. Estou falando sobre alguém que possa também impactar o coração do mais rico, servindo-o. Efésios capítulo 6 vai falar justamente sobre esse impacto. Efésios 6, verso 5. E vocês, escravos, obedeçam aos vossos senhores aqui na terra, executando conscienciosamente as vossas tarefas, com respeito e temor, como se fosse para Cristo. Trabalhem bem, não façam só para agradar aos patrões quando estes vos estão a ver, mas antes como trabalhando para Cristo e como quem está a executar de coração a vontade de Deus, sabendo também que cada um receberá do Senhor a recompensa, diga comigo, por todo o bem que fizer. Paulo finaliza dizendo no verso 8 de Efésios 6, quer se trate de escravo ou livre, todos têm algum bem a fazer, até o servo para com seu senhor, até o funcionário para com seu patrão. A lei do amor não exclui ninguém. Estamos juntos? Pastor, estava tão bom quando só se estava falando da parte do que tem mais, repartir com o que tem menos. O problema é que tem muita gente pobre e mesquinha. Pobreza nunca foi sinônimo de generosidade, nem riqueza foi sinônimo de mesquinhez. A questão é justamente a nossa maneira de nos relacionarmos com os bens. Há ricos extremamente generosos e pobres extremamente sovinas. Deus não é comunista. O Evangelho de Cristo não é comunista. Ele é a favor do equilíbrio nas relações mediante a prática do amor.
Quando é perguntado a Cristo quem é o meu próximo, a gente precisa fazer essa pergunta, evidentemente. Quando é perguntado a Cristo quem é o meu próximo, Jesus nos conta a história do samaritano. Muitos de nós saberíamos contar essa história de cor. Lucas capítulo 10. Ainda assim leremos o texto, porque a palavra do Senhor se renova a cada manhã. A partir do verso 25, lemos: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? A gente até imagina a voz bem impostada, né? É só uma encenação, é só um teatrinho. Ele não está querendo aprender nada, não quer crescer em nada, acha que não tem dúvida sobre esse assunto, ele está só querendo encurralar de algum modo o Senhor Jesus. Mestre, Marco, mestre, colocação vocal. Que farei para herdar a vida eterna? Imagino Jesus calmo, sereno e tranquilo, dizendo: o que diz a lei que você sabe de cor e salteado? Jesus diz no verso 26, e ele lhe disse: que está escrito na lei? Como você lê? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus, de novo, adendo meu, calmo, sereno e tranquilo, diz: bonita a tua resposta, respondeste bem, faz isso, você vai ter a vida eterna, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho. E pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz a mesma coisa. Você quer saber como herdar a vida eterna? Faz que nem esse homem, que você não quis dizer que era samaritano, porque isso faria você ter um ataque epilético aqui na minha frente. O samaritano. Faz igual o samaritano, que você despreza como mestre da lei. Façamos breves perguntas para encerrar essa breve meditação. Quem era o homem saqueado e ferido, caído junto ao caminho? Alguém consegue dizer? Se ele era sacerdote, se ele era levita, se ele era publicano, se ele era marceneiro? Não. A resposta simples a essa pergunta era: qualquer pessoa. Ele era qualquer pessoa. Nova pergunta: de que classe econômica era aquele homem? Classe média? Ele era pobre? Era da classe alta, da elite? Resposta: não sabemos, não temos a mínima ideia, não há pistas no texto. Em que ele trabalhava? Não sabemos. Jesus, creio eu, propositalmente,
certamente, propositalmente, deixa para nós perguntas no escuro. Quem era o homem? Qualquer um. O que objetivamente sabemos que ele foi roubado, portanto, teve um prejuízo momentâneo. Ele foi roubado, diz o texto. Salteadores o atacaram. Sabemos, diz Jesus, que ele estava meio morto. Portanto, aquele homem precisava de cuidados médicos imediatos. E como havia sido roubado, evidentemente não teria como pagar esses cuidados. Fazemos nova pergunta. Para esse homem que era qualquer um, que havia sido roubado e que precisava de cuidados médicos imediatos, o samaritano que o ajudou poderia depois vir a receber algum tipo de agradecimento desse homem a quem ele havia socorrido? Talvez sim. Se aquele homem tivesse posses, fosse agradecido, e quando o samaritano voltasse para acertar a dívida, o homem ainda estivesse por lá, pela estalagem. Talvez sim. Nós não temos uma resposta clara para isso. Aliás, essa é uma característica de várias parábolas de Jesus. Elas terminam com incontáveis perguntas. Elas nunca se encerram. Isso é próprio das parábolas de Cristo. Sempre algo fica no ar. Última pergunta. Nesse bloco. Deus recompensaria o ato daquele samaritano? Isso está implícito na resposta de Jesus, porque a pergunta do mestre da lei foi: que hei de fazer para herdar a vida eterna? Deus recompensaria, está implícito que Deus recompensaria com vida eterna. Pastor, agora pegou muito pesado. Eu só estou dizendo o que o texto está dizendo. É essa a questão que está em pauta aqui. Estamos juntos no pensamento? Como posso herdar a vida eterna? Faz assim, você vai viver eternamente, obviamente. Jesus tira a vida eterna do campo da teoria. Não é uma questão teórica. Por tuas obras serás justificado, ou por tuas obras serás condenado. No último dia, diz a profecia lá em Mateus, final do Evangelho de Mateus, Jesus diz: o Filho do Homem, quando vier na sua glória, apartará os bodes das ovelhas, e dirá àqueles que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, estive preso e fostes ver-me, estive doente e me visitastes. E eles dirão: quando, Senhor, te vimos com fome, ou com sede, ou com frio, ou nu? Já estou resumindo. Jesus vai dizer: quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos. E aqui é certo, Jesus se refere à comunhão cristã. O que moveu o samaritano? O texto diz de modo objetivo: íntima compaixão. Amor prático por alguém que precisava de socorro imediato, que poderia até ser de uma classe social superior à do samaritano. Por isso fizemos a pergunta no início: qual era a categoria daquele homem caído? Não é essa a questão. Em dado momento, ele precisa de socorro, de um serviço, e pode ser servido, que se faça isso. É possível fazer isso sempre com todos? Obviamente não. Quem tem poder para isso? Somente Deus. Por isso Eclesiastes capítulo 9 nos serve de lembrete nesta ocasião.
Verso 10. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Em outras traduções, aliás, na clássica Almeida Corrigida, Revista Corrigida, o que te vier às mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Você não tem como fazer absolutamente tudo. Você precisa servir o seu próximo, aquilo que está ao teu alcance, próximo a você. Com isso, interaja. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Volto a Juan Carlos Ortiz para encerrar. Ele diz: Deus não ordenou, amem a todos os próximos. É impossível amar o mundo inteiro. Isso, claro, estamos falando em termos práticos. Ele diz: amarás o teu próximo. Portanto, escolhamos uma pessoa, uma família, e a sirvamos, e oremos por ela, e a sirvamos de modo prático. Analisemos seus problemas, suas necessidades materiais, psicológicas, espirituais, todos os tipos de necessidades. Não nos dirijamos de um modo artificial a essas pessoas na relação. Demo-nos a nós mesmos. Deixemos que as pessoas vejam que nós as amamos. Na prática, em atos claros, nítidos, ações claras. Coloquemos-nos à disposição das pessoas próximas para qualquer serviço. E aqui eu quero dar um exemplo bem prático. Não faz sentido, por exemplo, o cristão está lá com uma coleção de tênis lindos e maravilhosos no seu armário, enquanto o irmão do lado dele tem um par de tênis, e ele vê isso. Claro que eu não estou falando sobre adivinhação. Você não tem como servir quem você não sabe que está com uma determinada necessidade. A necessidade precisa ser sabida. Mas não faz sentido algum. Está aqui o meu irmão. Vou trazer mais para perto esse exemplo. A nossa realidade aqui como células. Está ali meu irmão na célula que eu já percebi. Ele vai sempre com o mesmo calçado, porque ele tem essa limitação, essa dificuldade. O que fazer? Jesus já disse o que deve ser feito. Você tem 2 túnicas? Dê uma. Por que você tem que ficar com 2, 4, 6 túnicas, enquanto o teu irmão está nu? Não faz sentido. Isso está completamente fora do amor. Os discípulos de Jesus Cristo, em síntese, amam. E amor não é um conceito, não é uma teoria, não é um pensamento, não é um discurso filosófico, é ação. Se nós adaptarmos essa fala de Juan Carlos Ortiz aos nossos irmãos, nós serviremos uns aos outros em amor. E no dizer de Jesus, ficará claro para o mundo que nós somos discípulos. Se vocês se amarem uns aos outros, o mundo vai perceber que vocês são meus discípulos. Não estou dizendo com isso que não haja lindos atos de amor em nosso meio como igreja. De vez em quando chegam histórias belíssimas ao meu conhecimento. Esta semana mesmo, ouvia de uma irmã que está aqui, ela nem sabe que eu sei, agora ela ficará sabendo. Uma irmã que está aqui, que se compadeceu de alguns irmãos que estavam fazendo uma obra na casa, e ela presenteou-os com um piso. Aliás, as 2 famílias estão aqui. Esses e vários outros exemplos de amor. Não estou dizendo que nossa igreja não vive, nossa igreja vive. Mas o apelo do Espírito Santo para nós nesta noite é: vamos além. Vamos por mais.
Vamos por mais. Vamos à caça de manifestações ainda mais profundas, mais intensas, para a glória de Deus. Por favor, fique de pé no seu lugar.